4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito e te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. E com isto deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Eu não quero simplesmente falar dessa passagem, que ela é muito conhecida aqui, todo mundo já ouviu falar. Até uma criancinha, se você perguntar, já ouviu falar dessa palavra. Mas eu quero destacar apenas a primeira tentação. Qual foi a primeira tentação? Transforme essas pedras em pão. Em pães. E por que a primeira tentação de Cristo, que Cristo passa, foi a dos pães? Transformar as pedras em pães. O que eu acho interessante desse texto é que Jesus, quando isso ocorre, depois que ele foi batizado, depois que Jesus passa pelas águas do batismo para cumprir a palavra, porque o batismo ele representa o nosso arrependimento, a nossa nova vida, Cristo não precisava se arrepender, porque não tinha pecado. Então a ideia do batismo de Cristo não foi para que ele tivesse o perdão dos seus pecados, como eu e você, aqueles que já são batizados fizeram um dia, ou aqueles que não fizeram um dia farão. Não é isso, porque Cristo não tinha pecado. Quando Cristo faz o batismo, quando ele desce as águas, é para justamente cumprir a palavra, para que todos nós seguíssemos o mesmo exemplo. Peraí, se Cristo foi batizado, eu também tenho que me batizar. E o interessante é que depois que ele é batizado, o versículo 1 vai dizer o quê? Que ele é levado pelo Espírito ao deserto. Quem leva Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem leva Jesus para o deserto foi o próprio Espírito de Deus. E por que Deus conduz Jesus até o deserto? Lugar seco, lugar quente, lugar que não tem alimentação, lugar que não é bom viver, difícil viver. Por que Jesus é levado pelo deserto? Porque ali o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, queria ter uma experiência com Cristo. Peraí, não é o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Qual que é o propósito? Justamente para mostrar para nós que nós, em muitos momentos, seremos levados pelo Espírito até os desertos. O próprio Deus permite nós passarmos por situações para que nesses momentos nós possamos ter uma experiência com Deus. Eu vinha para cá hoje e geralmente quando eu venho eu faço uma transmissão, eu faço um vídeo e transmito, né? Deixando sempre uma palavra de reflexão para aqueles que estão assistindo. E a palavra que eu trouxe hoje, eu falei um pouco de Jó. E Jó vai falar assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. As pessoas me contavam ao teu respeito, as pessoas falavam para mim quem é o Senhor, as pessoas me falavam ao teu respeito, eu só te conhecia de ouvir as pessoas contando, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço o Senhor de andar contigo. E quando que Jó conheceu a Deus? Foi no deserto, foi na sua luta, foi na sua provação, foi na sua dificuldade.
E nós conhecemos a Deus de uma forma mais íntima quando nós estamos no deserto. Os nossos amigos, nós não conhecemos os nossos amigos quando a gente faz uma festa. Não é verdade? Você vai fazer uma festa, você não precisa nem convidar. Você não precisa nem fazer convite. A pessoa vai lá, ela descobre. Você conhece os seus amigos quando você está passando pelos seus momentos de dificuldade. Aí você conhece seus amigos. Porque os amigos são aqueles que estarão ali do teu lado. São aqueles que vão te dar uma palavra de ânimo. São aqueles que não puderem te tirar da situação, eles vão estar com você na situação, eles vão orar por você. Da mesma maneira é Deus. Nós conhecemos a Deus de uma forma muito mais íntima no momento que nós estamos passando pelos desertos da vida. Daí Jesus passa por esse deserto. Quanto tempo ele passou? 40 dias. 40 dias que ele passa pela provação. E como que ele passa pelo deserto? Murmurando? Não. Ele passa pelo deserto. O que a Bíblia fala? O que ele estava fazendo? Os 40 dias? 40 dias de jejum. E o que é jejum? Ficar sem comer? Isso daí é quando a gente vai fazer o exame. Jejum é muito mais do que ficar sem comer. Jejum é quando você está em plena comunhão com Deus. Quando você está ali. Você está negando a sua própria carne. Aquele momento de se alimentar para estar em santificação, adorando e exaltando a Deus. Foram 40 dias que Jesus esteve na presença do Senhor, se consagrando, colocando a sua vida ao dispor de Deus. 40 dias. Sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar, sem dizer palavras contra Deus. Não, foram 40 dias que ele passa no deserto em profundo jejum. Os 40 dias encerram. E quando os 40 dias encerram, que ele está ali no deserto, era a hora dele voltar, queridos. Por quê? Porque deserto não é lugar de ficar. Deserto é um lugar de passagem. O povo de Israel passou pelo deserto. 40 anos. Não foram 40 dias, foram 40 anos. Deserto é uma passagem. Deserto é uma fase que nós estamos passando. Vocês que estão aqui dentro desse trabalho aqui da casa de recuperação, vocês não estão aqui para morar aqui, vocês estão passando aqui. Vocês vão ficar aqui 40 dias, ou 40 anos, 40 anos está amarrado, né? Mas vocês vão ficar aqui um tempo. É um deserto. É o lugar onde vocês precisarão ter a experiência com Deus. Não é simplesmente ficar longe da substância química, não é simplesmente ficar longe daquelas amizades que não são boas, não é isso. São dias que vocês precisarão fazer o que Cristo fez. Buscar o encontro com Deus. Amém, queridos? Porque se a pessoa não busca esse encontro com Deus aqui dentro, ela está aqui dentro sem comer. Qual que é a diferença de uma pessoa que está em jejum e de uma pessoa que está sem comer para fazer um exame? Qual que é a diferença? A pessoa que está em jejum, ela está em comunhão com Deus. A pessoa que está ali se preparando para fazer um exame, não importa se ela está em comunhão com Deus ou não. Ela só está sem comer porque ela tem um exame para fazer de sangue, por exemplo. No caso aqui de Jesus, ele passa pelo deserto em comunhão com Deus. Daí eu pergunto para vocês, para os senhores que estão aqui, como que vocês vão passar esses dias aqui dentro? Se forem passar esses dias aqui dentro, simplesmente por passar, olha, é uma pena, porque vocês estão perdendo a oportunidade de ter o encontro com Deus. Porém, se passar os dias aqui dentro com o encontro com Deus, daí sim, ao saírem daqui, vocês sairão daqui com uma nova vida para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? E o que a Bíblia diz? Depois de 40 dias, Jesus sente fome. 40 dias sem comer. Às vezes a gente fica algumas horas sem comer e já sente fome, né? O Wesley está filmando, né? O Wesley falou que quando estava vindo para cá, estava quase desmaiando. Teve que parar na padaria para... 2 horas sem comer já não dá é mais. muito. 2 horas. 40 minutos sem comer.
Daí Jesus, com fome, no versículo 3 fala que o tentador se aproximou dele. É interessante que o adversário, ele não se aproxima quando você está forte, quando você está bem, quando você aparentemente está tranquilo. Mas ele vai aparecer justamente no momento que você estiver com fome, que você estiver com necessidade. As tentações, elas funcionam dentro dessa lógica. A tentação não ocorre quando você está bem. Geralmente ela ocorre quando você está, de alguma forma, fragilizado. De alguma forma mais sensível. De alguma forma com uma brecha, digamos que aberta na tua vida. Se você está com fome e aparece aqui um prato, uma comida que você gosta, aquilo vai saltar aos teus olhos. Se você tiver acabado de comer, pode ser que você vai ter vontade, mas não será a mesma vontade. Quando o adversário chega para Jesus e fala, olha, transforme essas pedras em pães. Qual que era o problema de Jesus fazer isso? Não tinha problema, não é verdade? Qual que era o problema de Jesus transformar as pedras em pães e até comer o pão? Qual que seria o problema nisso? Onde que ele estaria pecando? Então percebe que o texto, ele não quer mostrar simplesmente o fato de comer pão, ou o fato do poder de Cristo, porque Cristo ele não precisava mostrar o poder dele, transformando pedra em pão, ou pedra em peixe, ou pedra em carne, ele não precisava fazer isso. Mas o texto ele quer mostrar uma ideia para a gente. Qual que é a ideia que o texto quer mostrar? Que quando você estiver com fome, o adversário não vai te oferecer uma pedra, ele vai te oferecer o pão. E aí que está o problema. Porque nós buscamos a Deus, nos fortalecemos do Senhor, a gente vai se encher de Deus. E mesmo assim, mesmo quando você estiver cheio de Deus, o adversário vai se aproximar de você e vai tentar te oferecer algo que vai te tirar da presença do Senhor. No caso aqui, o pão. Mas cada um de nós temos uma fragilidade. Se é a bebida, se é o cigarro, se é a maconha, se é a pedra de crack, se é o lança, não importa o que seja. O adversário, ele conhece a nossa fome. Ele conhece a nossa fragilidade. E ele sabe a fome que nós estamos sentindo. O grande segredo do texto é fazer o que Jesus Cristo fez. Ele repreende Satanás. E ele não dá abertura, ele não negocia com o diabo. Amém, queridos? Amém. Aqui está o segredo. Jesus não brinca com o diabo. Jesus não brinca com aquela situação. O problema é que às vezes nós saímos daqui e nós achamos que nós estamos 100%. E às vezes nós achamos que nós podemos frequentar os mesmos lugares. E às vezes nós achamos que nós podemos ter as mesmas conversas, as mesmas brincadeiras, as mesmas amizades, as mesmas atitudes. Não, nós não podemos ter. Por que nós não podemos ter? Porque nós somos frágeis, somos limitados. Por mais que o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo, e é um Espírito de excelência, e é um Espírito que nos fortalece, nós somos fracos. E Jesus, ele repreende Satanás, ele não brinca com o diabo. Ele não brinca, mas é só um copo. É só um copo, não vai fazer mal. É só um cigarro. A Bíblia fala que um abismo, ele vai chamar um outro abismo. Então às vezes nós achamos que não, mas é só isso daqui. Mas é aí a abertura que o adversário quer para entrar e para destruir aquilo que nós demoramos. No caso de Jesus, ficou 40 dias em comunhão com Deus. Eu não sei quanto tempo você está aqui, ou que você vai passar aqui dentro, se você vai passar aqui 6 meses, ou vai passar 1 ano aqui, não importa o tempo que você passar. Tudo que você está construindo aqui, se você não vigiar, se você der legalidade, você cai na tentação. Você volta lá para estaca zero. E às vezes fica pior do que